Hoje o Itaú veio com uma notícia que abalou o mercado, a possibilidade da taxa Selic ir para 15% no longo prazo. Calma que não vai ser hoje. Hoje tem reunião do Copom que vai dar a notícia se a taxa Selic vai se manter igual, subir ou cair, mas provavelmente vai continuar 13,75, mas com a possibilidade de subir no futuro. E isso impacta a sua vida diretamente. Se você quer ser um investidor de sucesso, você precisa entender tudo sobre taxa Selic e os seus funcionamentos. Por isso que eu estou aqui para te ensinar isso. Não tem como você investir em ações, fundos imobiliários, outros investimentos, se você não entender o funcionamento da taxa Selic, o porquê ela existe, como ela impacta na sua vida, o que ela muda na vida dos brasileiros e do país em si. E também vamos analisar o porquê a taxa Selic estava com perspectiva de cair no começo do ano e agora está com perspectiva de subir no começo do ano. Então eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês para a gente já ir direto ao ponto, combinado? Então eu vou compartilhar aqui uma notícia que saiu do Itaú hoje, né? Banco Central pode subir a taxa Selic a 15% se o governo elevar a meta de inflação. E aqui eu grifei algumas coisas. O Itaú projeta que o Banco Central pode elevar a taxa Selic para patamar de 15%, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva insista na ideia de mudar a meta de inflação para 4,5% em 2024. Em relatório, o Itaú destacou que elevar a meta de inflação do atual patamar de 3% seria percebido como pouco compromisso da política econômica com a inflação baixa, resultando em inflação mais alta à frente. Então hoje o Banco Central tem autonomia suficiente para ir contra o governo, né? Daqui 2 anos pode mudar, porque o Lula vai eleger outro presidente para o Banco Central e pode voltar a funcionar como antigamente, que os políticos que comandavam o Banco Central ali e faziam o que bem entendia. No momento não, então sim, se o Lula fizer alguma coisa irresponsável ali que abale a inflação, o Banco Central pode subir a taxa de juros, como ele está falando que vai fazer se o Lula alterar a perspectiva de inflação para o futuro. E outra coisa que eu coloquei aqui, que é bem legal para vocês entenderem, o funcionamento da taxa de juros. Então, por que a taxa de juros está com perspectiva de subir? Por conta que o Haddad está querendo muito dinheiro, pacote, furar o teto de gastos, gastar mais dinheiro do que pode. Então eu coloquei aqui, ó, governo pode gastar mais. Então se o governo gastar mais, qual a consequência disso? A gente sabe que para tudo tem uma consequência. Então se o governo gastar mais, mais gastos, aumenta a inflação. Então vai a inflação subir. Como a inflação sobe, os juros ficam mais altos para controlar a inflação. Se o Banco Central vê que a inflação está subindo, ele vai subir a taxa de juros, a taxa Selic. Com os juros mais altos, o que acontece? A dívida do país fica mais cara. E as pessoas que financiam essa dívida, que é os investidores do Tesouro Direto, pedem um juros mais alto. Então a dívida do Brasil fica mais cara por conta que o Tesouro Direto começa a pagar um prêmio melhor, né? Porque se a dívida continua subindo e o prêmio continua igual, o risco-retorno não balanceia ali. As pessoas vão falar, o risco está aumentando e o meu retorno está continuando igual, eu vou cair fora. Mais pedidos de dívida, mais pedidos de juros. Então, se o Brasil está gastando mais, ele precisa pedir mais dívida, o que aumenta os juros. Juros mais altos, economia mais devagar e menor arrecadação do governo. Consequentemente, precisará imprimir mais dinheiro ali para gerar mais dinheiro. Então, os juros mais altos, a economia fica desaquecida por quê? Porque os empresários não vão mais continuar contratando, não vão continuar mais crescendo as empresas, porque não vale mais a pena o risco-retorno. Ele pode investir na empresa dele e o retorno dele ser menor que um investimento na renda fixa, por exemplo. O porquê ele vai correr um risco investindo na empresa dele? Não vale a pena. Então isso tudo influencia na economia. Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo sobre a taxa Selic para você, o como funciona, o que vai acontecer se ela subir, o que acontece se ela cair, o que vai acontecer se ela subir, o que acontece se ela cair, o que pode acontecer no longo prazo e como isso impacta a sua vida. A taxa Selic tem impacto na vida de todos os brasileiros, do mais pobre, do classe média, do rico, do bilionário, do milionário, de todo mundo. Então, se você quer ser um investidor de sucesso, você precisa entender como funciona a taxa de juros e como ela impacta na sua vida. Então, vou compartilhar minha tela aqui com você para você entender um pouco melhor o esqueminha que eu fiz aqui. Então, olha aqui, funcionamento da taxa Selic. A taxa Selic abala diretamente 3 setores.
o de crédito, o de consumo e o de investimentos. O de crédito, por que abalo de crédito? Por conta que financiamento e empréstimos ficam mais caros. Se a taxa de juros está subindo, o empréstimo vai subir os juros e financiamento vai subir os juros. Se as pessoas estão pegando menos empréstimo e fazendo menos financiamentos, o que acontece? O consumo diminui. E por que as pessoas pegam menos empréstimo? Porque antigamente tinha como você comprar carro, por exemplo, a taxa zero, a taxa de 1%, 2%. Hoje, por exemplo, está 10%, vamos supor, é um exemplo. Você acha que as pessoas comprariam mais carro a taxa zero ou a taxa de 10%? Com certeza a taxa zero. Então o consumo diminui porque o crédito ficou mais caro, ou seja, o dinheiro fica mais escasso. E menos pessoas consumindo, o que acontece? O desemprego aumenta, porque se tem menos pessoas com dinheiro comprando, por exemplo, geladeira na Magazine Luiza, comprando fogão, comprando outros itens, o que acontece? A Magalu vende menos, vendendo menos ela tem que cortar gastos. Qual o primeiro corte de gastos? Demitindo o funcionário, mais pessoas desempregadas, o que acontece? Menos consumo também, porque menos pessoas com dinheiro. Então, uma coisa é ligada para a outra. Por isso que eu falo. E quando vem alguém na mídia e fala que o pobre quer saber de mercado financeiro, isso é completamente errado. O pobre deveria ser a pessoa que mais se interessa pelo mercado financeiro. Por quê? Eu tenho dinheiro. Se eu for pegar um financiamento, eu consigo negociar muito meu financiamento, porque o risco de eu não pagar é muito baixo, porque eu já tenho muito dinheiro no banco. Agora, quando um pobre vai pegar financiamento, ele vai pagar um juros altíssimo, porque o risco dele não conseguir pagar esse dinheiro é muito grande e isso virá uma dívida. Então o banco cobra um juros muito alto para valer o risco. A taxa de juros subindo, esse empréstimo fica ainda mais caro. Então o pobre já é impactado logo de cara por não ter mais acesso a tanto dinheiro como tinha quando a taxa de juros estava 2%. E o consumo também, abalado diretamente, ou seja, fica tudo mais escasso, o dinheiro fica mais escasso, e os itens sobem de preço ali. E quais são os itens que mais sobem de preço e sobem de preço mais rápido? Os itens básicos, que vêm na cesta básica. Eu, por exemplo, ganho 50 mil por mês. O que eu gasto no supermercado é 3, 5%. Então, se eu tiver aumento de preço, é irrelevante no quanto que eu ganho. Agora, um pobre ganha R$ 2.000 por mês, R$ 1.500 por mês. Ele gasta 80% do que ele ganha, 90% do que ele ganha, nesses itens básicos de consumo. Então ele é muito mais impactado. E também ele não sabe sobre investimentos para proteger o patrimônio dele. Então o consumo é direto, o crédito é direto. Quanto mais alta a taxa Selic, pior para esses dois cenários, para consumo e crédito. Porque nos Estados Unidos eles são muito consumistas? Porque a taxa de juros lá é muito baixa. O crédito, para você fazer um financiamento para comprar uma casa nos Estados Unidos, é praticamente de graça, é tudo muito baixo. E isso estimula muito o que? A economia, gera muito emprego, todo mundo com muito dinheiro para consumir, e isso é muito bom. Agora, uma taxa de juros alta acaba com o país. É ruim para o empreendedor, é ruim para o trabalhador, é ruim para o país, é ruim para todo mundo. Então não fica feliz por na tela estar mostrando que você está recebendo mais de renda fixa. Isso é ilusório, no curto prazo você vai se arrepender por comemorar isso. É igual na Argentina. O que muda uma taxa de juros tão alta de 40% na Argentina se o país está daquele jeito? É ruim uma taxa de juros alta. Você não tem que querer ganhar muito dinheiro na renda fixa. Você tem que querer ganhar pouco dinheiro na renda fixa. Aqui a renda fixa paga 13,75% ao ano. Às vezes investimento 16, 17% ao ano. Nos Estados Unidos, na Austrália, é 3% ao ano, 2% ao ano. Então, olha essa diferença. E os investimentos, ações e fundos imobiliários são impactados diretamente, porque se o consumo diminui, Magazine Luiza vendendo menos, as ações caem. As pessoas consumindo menos, shopping mais vazio, fundos imobiliários de shopping vão cair, galpões logísticos vão cair. Então, esses investimentos são impactados diretamente porque são empresas. Investimentos de renda fixa começam a rentabilizar mais, diminuindo, o risco é menor, o retorno é maior, as pessoas tiram ainda mais dinheiro das ações para colocar em renda fixa. Então, uma taxa de juros alta é horrível. Então, o que acontece se a taxa de juros subir ainda mais? O desemprego aumenta, o consumo diminui, taxa de juros para você comprar sua casa, seu carro, aumenta ainda mais. O dólar pode cair, porque aí americanos, né, os gringos vêm para o Brasil para colocar mais dinheiro no Brasil, mais dólar dentro do Brasil, o dólar pode controlar. Então, se a taxa Selic cair agora, o dólar pode subir, mas isso é saudável também. Agora, o que acontece se a taxa Selic cair? Ações e fundos imobiliários vão disparar,
emprego vai ter em abundância no Brasil, empreendedor vai estar contratando a rodo, pessoas que não têm acesso a conhecimento vão começar a ter porque tudo fica mais barato. Então é muito bom uma taxa Selic baixa. Você nunca vai ver um país de primeiro mundo com uma taxa básica de juros alta. É impossível isso. O país, para ser desenvolvido, tem que ter uma taxa de juros baixa, galera. Então, agora que você entendeu o funcionamento da Selic, entendeu como a economia funciona ali, taxa de juros alta, ruim para a economia. Taxa de juros baixa, muito bom. Se a inflação subir, taxa de juros sobe para controlar a inflação. Isso é legal de eu ensinar para vocês aqui também. Então, por que a taxa de juros sobe para controlar a inflação? Porque a inflação é aumento de preço. E como controlar o aumento de preço? Tendo menos consumo. Por quê? Se tem menos consumo sobre esses produtos, a produção continua igual, tem mais produtos, menos pessoas procurando esses produtos, o preço cai, o preço caindo, a inflação cai. Então, o Banco Central aumenta os juros para deixar o dinheiro mais escasso, menos pessoas consumirem, os preços caindo, levando a inflação lá para baixo. Então, é assim que funciona a economia, galera. De maneira muito simples. Então, agora que você entende sobre a taxa Selic, você consegue entender um pouco mais o que está acontecendo no cenário político. Se você gostou desse vídeo agora, deixe seu like, se inscreva no canal. Também tem o grupo do Telegram, onde eu mando notícias de investimento, dou algumas dicas de investimento ali, entre o link está na descrição. O link da corretora que eu utilizo também está na descrição. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!